a Davi menosprezou. Davi foi contra ele, em nome do Senhor. Em momento algum, o menino Davi temeu. Em nome do Senhor, o pequeno Davi venceu. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer, 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 vencer. O teu lema é vencer, 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 vencer. O teu lema é vencer. E na tua vida não é nada diferente. Vem o inimigo. Glória a Deus. Queremos nessa manhã estar saudando a todos os nossos irmãos e irmãs, aqueles que vão estar entrando nesse momento que vamos estar aqui, esse dia 11/11/2022. Nesse momento estamos aqui na Avenida Farrapos 312, onde está localizada a sede internacional do Ministério Restauração. E essa programação hoje está a cargo da área Bom Jesus, onde estamos aqui então para fazer esse trabalho de divulgação, né? Onde nós temos como presidente do Ministério Restauração o pastor Humberto Schmidt Vieira, e também como diretor de comunicação o nosso pastor Paulo Roberto dos Santos, e como superintendente dos cavaleiros o nosso pastor Wilson Resplante. Glória ao nome de Jesus. Então, meus irmãos, você que vai adentrar, se precisar de uma oração, envia o seu link, entra nessa programação, compartilha, e nós vamos estar orando aqui. E o Senhor Jesus, ele diz que tudo quanto pedirem em meu nome, aleluia, ele o faria para que o Pai fosse glorificado. E está conosco aqui também 2 cavalheiros que fazem parte da área Bom Jesus ali, e eu vou estar passando a palavra para os irmãos, estar saudando nesta manhã o irmão Ricardo, né, que faz parte do departamento dos cavaleiros, o irmão Jefferson. O irmão Ricardo com a palavra, e depois o irmão Jefferson. A paz Glória do Senhor a todos os videologados. É uma grande honra nós estarmos aqui reunidos para falarmos da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Paz do Senhor, meus irmãos, todos que estão videologados, nos assistindo nesse momento. Glória a Deus. Desde um bom dia, né? Glória a Deus. Coisa boa nós estarmos aqui, né? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Trabalhando para o Senhor, né? Glória a Deus. E você aí que está nos assistindo nesse momento, né? Que seja edificado em nome de Jesus. Glória a Deus. Que tu possa receber a presença de Deus. Que tu possa receber essa semente, que é a palavra de Deus, né, irmão? Glória a Deus. Glória a Deus. A boa Glória a semente. Deus. A boa semente. O alimento. E ela venha cair em boa terra e ela venha frutificar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmão Ricardo, leva a Deus em oração para dar início nessa programação. Amém. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, glorificamos o Teu nome nesta manhã e agradecemos, Senhor, pelo fôlego de vida. Obrigado, Senhor, pela Tua presença, pela Tua força, Senhor, pelo Teu sustento, Senhor. O Senhor tem nos ajudado até aqui, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, adoramos o Teu nome, Senhor, exaltamos a Tua santidade. Pai, abençoa, Senhor, os ouvintes, Senhor. Dá vitória, Senhor, nos ajuda aqui, Senhor, a revelação da Tua vontade na vida de todos nós, dos cavaleiros, Senhor, desse departamento, Senhor, que está crescendo cada vez mais, Pai. Nos ensina, nos mostra a Tua força, a Tua glória, Senhor, a direção a qual o Senhor quer, Senhor, que nós viemos tomar, Senhor, nesta manhã, Senhor. Aqueles que estão ouvindo, Senhor, responde a todos nós, Senhor, conforme a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus Cristo, adoramos e glorificamos, Senhor, a Tua bondade e a Tua misericórdia para todos nós, Senhor, pelo Teu nome, Jesus.
Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Irmão Jefferson, pode ler uma palavra para nós, irmão Jefferson? Aleluia. Vamos estar falando, hoje está a cargo da área Bom Jesus, onde estamos ali com uma obra, né, irmão Ricardo? Sim. Que é do Senhor. Aleluia. Estamos em construção da nova igreja ali, aonde o Senhor tem levantado pessoas de longe, irmão Ricardo, para ajudar ali. Aleluia. Sim. Deus envia pessoas para fazer aquela obra ali, porque a obra é dele. Aleluia. A palavra de Deus diz: rogai ao dono da seara para que envie ceifeiros. E basta apenas nós clamar ao Senhor e ele vai enviando os trabalhadores da sua seara. Aleluia. Irmão Jefferson, com uma palavra de Deus. Glória a Deus. Carta aos Efésios, do apóstolo Paulo, capítulo 6, Glória a Deus. versículo 10, diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus nos diz, né, irmãos, Paulo fala aqui a respeito sobre a armadura. E Glória. É uma passagem que a gente conhece muito, né, irmão Givanildo? Amém. Glória a Deus. Bastante conhecida. Nesses últimos tempos vamos precisar bastante dessas. Esse amparo de Deus, da espiritual. Com certeza, né? O irmão estava falando ali a respeito de nós falarmos sobre a armadura, né? Glória a Deus. Se nós pararmos para analisar, né, a respeito dos soldados romanos, né? Eles sempre estavam preparados, né? Com a sua espada, com o seu capacete, né, irmão? Sim, Ricardo? aleluia. Com a sua couraça. Com a sua couraça. Eles estavam sempre preparados e treinados para uma guerra. Glória a Deus. Aleluia. E o apóstolo Paulo então olha para isso e Deus traz uma revelação, né? Uma revelação a respeito de um soldado romano. E é interessante que ele traz isso para a nossa vida espiritual, o apóstolo Paulo traz. Glória a Deus. Glória a Deus. E ele diz aqui, né, que me chama a atenção nesse texto bíblico, é que eles quanto mais vão ser fortalecidos na força do seu poder. Na força de Na Deus. força de Deus. Está dizendo que não é na tua força. Exatamente. Glória a Deus. Né? Não é na tua força, é na força do Senhor. Do Senhor. Aleluia. E a gente precisa, irmãos, exatamente isso. E o que nos traz força, essa força que nós precisamos? É como o irmão estava falando, irmão Ricardo, é a oração. Aleluia. É a oração. Vida, né? Exatamente. É o fôlego de vida. Glória Só que a a Deus. oração, irmãos, né? Ela que nos veste, né? Com as armaduras de Deus. Aleluia. Né? Glória a Ela Deus. faz parte de toda a armadura. Glória a Deus. E o apóstolo Paulo ele começa iniciando a respeito disso, né? Ele diz, quanto mais irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Aleluia. Né? E a força do seu poder está na oração. Né? Está na oração. Quando a gente começa a orar e a buscar a Deus, Deus então acaba nos fortalecendo, nos trazendo esse fortalecimento. Amém. O que nós podemos dizer que é o fortalecimento? Né? É uma proteína, né? É uma vitamina para o corpo espiritual. Glória a Deus. Quando a gente ora, quando a gente busca a Deus. Né? Glória a Jesus. E depois de orar e buscar a presença de Deus, aleluia, Deus então acaba nos revestindo com toda a armadura de Deus, Aleluia. para que possais resistir o dia mau. Como o nosso irmão estava falando agora, né? Que nós estamos vendo dias difíceis. Paulo disse para Timóteo, né? Sabe, porém, que nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis. E ele disse, nos últimos dias Aleluia. sobreviriam tempos difíceis. Então, nesses últimos dias, nós precisamos do quê? Das armaduras de Deus. A oração, na verdade, é o escudo aqui da fé, né? Porque se nós temos fé,
nós oramos. Orar é falar com Deus. Aleluia. Orar é entender que Deus, Ele está na frente de todas as situações, de todas as coisas, né? E assim como nós estamos falando sobre a armadura, estamos falando de soldado. O soldado tem que estar preparado para ir para a guerra, né? A gente entende que não pode ser pego de surpresa. Não né? pode ser pego de surpresa. Ele tem que estar se preparando. Tem que estar. Ele tem que conhecer as suas armas. Ele tem que conhecer a sua espada. Ele tem que estar com ela afiada, né, meu irmão? Glória a Deus. Tem que estar sempre buscando a se preparar mais, porque sabe que o inimigo ele não brinca de ser. Ele é milenar, né? A gente não está aqui para exaltar Satanás, mas nós entendemos que Deus, ele faz as coisas perfeitas, e aquilo que era perfeito, então Deus agora depositou sobre nós. A Bíblia diz que até o fim, e até o fim Ele vai nos aperfeiçoar. Há um círculo virtuoso, né? Um círculo a ser virtuoso. seguido, né? E nós temos que nos aperfeiçoar Glória a Deus. para vencer, né, esta batalha, né? É o que nós aprendemos na Revista da Graça, ali que fala sobre o círculo virtuoso, né? Onde fala ali da graça de Deus. A graça nos chamou, a graça fez nós nos aproximar, né, do Senhor Jesus, porque Ele é a graça, né, irmão? Com certeza. Jesus, Ele é a própria graça. Porque sem graça nós não conseguimos, nós não temos força. O ser humano em si só ele não consegue nada, né? Então, a graça é um círculo virtuoso. Hoje, você está melhor do que quando você aceitou Jesus, não é assim? Com certeza, né? Porque a caminhada vai aperfeiçoando a pessoa, né? Jesus, ele vai aperfeiçoando a obra que ele começou. Então, nós vemos aqui nessa passagem bíblica, né, Paulo falando do revestimento de Deus, que é preciso. É um revestimento espiritual que tu não consegue enxergar, mas nós estamos aqui. Sim, a fé. Com a couraça da justiça, o capacete da salvação. Para que o capacete? Para que não venha, né, ser atingido pelos dardos inflamados do maligno. E o capacete é a sabedoria de Deus, né? O capacete. Então, o capacete, ele protege a cabeça. De onde procede todas as coisas, né? Nosso pensamento. Com certeza. Então, o capacete, ele protege a nossa mente, né? Porque o inimigo, ele vive 24 horas ao derredor, né, procurando alguém para devorar. Então é maravilhoso essa palavra que Paulo ensina para a igreja de Roma ali, né? De Éfeso. Sim, de Éfeso. Nosso irmão de Éfeso ali, sobre as armaduras de Deus. Que hoje também fala conosco essa palavra. Imagina, né, irmão, um capacete, né? O capacete é a parte principal, né? E também porque para proteger também a nossa mente. E podemos dizer que o capacete, podemos dizer assim, né, numa revelação de Deus, que o capacete, né, simboliza de fato a sabedoria de Deus. Sabedoria, né? A cabeça, né? A cabeça, né? Cabeça. Ela protege, a sabedoria, ela protege o que? A nossa salvação, né? É o capacete da salvação. Aleluia. Né? Glória a Deus. Ela protege, então, nossa salvação espiritual. Um capacete, que é a sabedoria. Então, o Tiago fala também, né, que a sabedoria, ela vem do alto, né? Amém. Ela vem do alto. Ela é pacífica, ela é inteligente, ela é misericordiosa. A sabedoria de Deus, que é o capacete. E acaba nos protegendo, que é a sabedoria de Deus, né, irmão Ricardo? Protege dos dardos, né, inflamados no maligno, né? A sabedoria. Glória a Deus. Porque a gente precisa da sabedoria do capacete, né? Sim. Para exercer o escudo, que é a fé de Deus. Quando nós falamos de armas, por que Deus fala, se dois ligados na terra, será ligado no céu? Amém. Porque há uma determinação da parte de Deus para que nós venhamos tomar posição. Com Nós certeza. precisamos entender, e Deus fala lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, no capítulo 10, verso 4, que as armas da nossa milícia não são carnais. Aleluia. Elas são espirituais para destruir fortaleza, anulando toda a sofisma, a mentira que parece ser verdade. Então, nós só vamos obter essas armas se nós buscarmos ela em oração, nós buscarmos ela em Deus, né? E assim, nos aperfeiçoar cada vez mais naquilo que Deus tem para nos dar.
Sabe, né, que acho que essa semana agora eu estava orando, falando com Deus, e a respeito, né, de um assunto, estava falando com Deus, né, dizendo: Deus, no início da nossa conversão, né, nós orávamos assim, dobrava o joelho e ficava um bom tempo orando. Tu nem se lembrava, exatamente, chorando, e aquela oração se tornava assim, né, uma coisa boa, né? Buscava Deus, sentia uma coisa extraordinária. E hoje, mano, a gente olha pro relógio, fica contando os minutos, quanto vamos orar, não é? Que hora vamos sair? Nem, às vezes a pessoa sai da oração, nem é renovado, né? Nem é renovado na presença de Deus. Não fala nem novas línguas, né, irmão? Os tempos estão sendo abreviados, né? Exatamente, a pessoa está diminuindo o tempo. Os dias estão passo que a gente... E aí que a pessoa vai perdendo as armaduras, as peças da armadura. Começou bem, com toda a armadura, lutando, cheio de vigor, cheio de força, pegando espada, pegando escudo, indo para cima, né? Daqui a pouquinho foi perdendo. Foi perdendo. É tipo um Saul, né? Ficou lá em cima, lá, né? Glória a Deus. Né? Com o seu exército, né, com o povo de Israel lá em cima lá, e ele estava com toda a armadura preparado, né? Mas Saul estava com medo, porque deixou de orar, deixou de buscar Deus. As armaduras humanas, né? Exatamente. O irmão falando ali sobre o capacete, que é a sabedoria de Deus, e me veio esse versículo na mente aqui agora, né, que Deus me deu, 111, 10, que fala: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem os que lhe obedecem, e o seu louvor permanece para sempre. Aleluia. Glória a Jesus. Então é a palavra de Deus. É que meu irmão falou, o capacete simboliza a cabeça, né? Protege a cabeça. E de onde é que vem a sabedoria, né? Aonde a pessoa pensa, sai todos os projetos, é da mente, né? E aqui está falando do temor. A pessoa, quando ela tem temor, ela vai adquirindo sabedoria do Senhor, né? A pessoa que tem temor, ela não vai procurar andar o mais em conformidade com a palavra, né? Porque nós temos que nos espelhar com a palavra, né? A pessoa tem o temor de Deus, ela vai adquirindo sabedoria. E o que mais? Bom entendimento. Todos os que lhe obedecem. Aqui já vem a obediência, né? A obediência à liderança, obediência a todas as coisas, né? Obediência às autoridades, que é constituída por Deus, eclesiástica e também terrenas. A Bíblia manda que nós oramos pelas autoridades, para que nós venha ter uma vida tranquila e sossegada neste mundo. No momento que nós oramos pelas autoridades, a Bíblia manda que a nossa guerra ela não é mais no físico, ela é no espiritual. Nas armaduras aqui também fala que nós não temos que lutar mais contra sangue e carne, irmão Jefferson. E alguns esquecem disso. Muitos querem ir né? lá no corpo a corpo, não é assim mais. E ora, né? Senhor, a minha luta não é contra o sangue e a carne. Daqui a pouquinho estão lutando, estão debatendo. Estão debatendo. Esquece, né? Esquece. Bah! Mas aí, meu irmão, tu não orou a respeito desse assunto? Bah, pois é. Esqueceu. Mas como é que agora tu esqueceu? Tá entrando no físico, tu falou. Glória a Deus. Então aqui fala de temor, obediência. É quando você obedece, né? É tremendo aquela palavra que fala ali em Romanos 13, né? Que fala de toda a alma. Assim como nós somos uma alma, o nosso pastor lá, Leandro Dias, que está, né, encarregado da área Bom Jesus, ele também é uma alma. Aleluia. E toda alma tem que estar sujeita às autoridades superiores, desde o menor ao maior. É uma ordem que Deus estabeleceu, né? Como a revista que agora está sendo estudada, Poder e Autoridade. Ali está a revelação, né, daquilo que Deus tem para o ser humano, para a humanidade. Glória ao nome de Jesus. Então a sabedoria ela vem de Deus, né? E através do capacete, então protege a mente, né, irmão Jefferson? Protege a mente, né? Aleluia. E nos deixa preparado, né? Para todo e qualquer tipo de luta, né? Sim. E é tremendo que esse capacete é para tudo, né, irmão? Tu vai estar totalmente protegido. Quantos de nós precisamos? Necessitamos, né? Nessa última hora. Exatamente. No momento de dificuldade, né? Aleluia. Glória a Deus.
O diabo, ele quer... Eu estava ouvindo os irmãos falar ali no carro, né, que Satanás, ele é perito em embaraçar, né? Ele embaraçar, ele atrapalhar. E isso no mundo físico, né? Aleluia. Quando nós olhamos o povo de Israel, os exércitos de Deus, que Deus escolheu, sempre era o menor. Sempre os exércitos eram menor. E como nós olhamos ali a guerra quando aconteceu, aleluia, contra o rei Joás, diz que o inimigo, Jeroboão, ele veio com 800 mil homens. E Joás então estava com 400, mas Joás fez tudo certinho. Joás pôs os sacerdotes, pôs ali todos em a arca da aliança, na presença de Deus, ele pôs na frente. Aleluia. Então o inimigo, ele alvoroçou, ele fez um estardel, porque era o dobro de homens, mas o povo de Israel ficou ali, permaneceu, e o rei então fez toda aquela situação para honrar o nome de Deus. Então aí Deus agiu naquele momento. Aleluia. E abriu então assim, a terra, e caiu do céu pedras de fogo e destruiu o adversário. Nós estamos falando aqui sobre físico, sobre as armaduras, porque nós temos que entender que o nosso adversário, ele é astuto. E muitos olham para si e acabam desistindo do projeto, do plano que Deus tem para a vida. Aleluia. De cada um de nós e dos ouvintes. Meu e Deus. Nós temos que entender essas coisas. Ontem eu estava sempre vigiando, porque a Bíblia fala: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. Eu estava ontem voltando, eu tinha ido, estava trabalhando, e eu estava voltando com o carro, e me veio algo para mim não voltar para aquele lugar, e eu mesmo assim eu voltei. E eu entrei para dentro. O amigo avisando, né? Um amigo avisando. Aleluia. O Senhor que está na frente, né? Não vai. Não vai. Eu fui igual, quando eu voltei, tinha riscado o carro de fora a fora, e aquilo ali me confortou, porque Deus tinha me avisado, e nós temos que estar atento à voz do Espírito Santo, que é o nosso comandante, Glória a Deus. que é o que vai na frente, aleluia, do seu povo, Glória né? a Deus. E dá a vitória. Amém, meus irmãos? Aleluia. Já estamos ali 7 horas nesse momento e 25. Eu estou aqui com 7 irmãos assistindo e 2 joinha, irmãos. Ajudem aí. Dá o teu joinha aí nessa programação, você que está aí conosco aí, em nome de Jesus. Aleluia. E Deus vai estar na frente. Se você precisa de um milagre, a Bíblia diz que o Senhor Jesus, Ele quer, Ele pode, mas depende da nossa fé, de nós querer, que Ele opere o seu querer em nossas vidas. Amém? Não sei, no meu telefone está aparecendo 2 joinha aqui. Tem 7 pessoas assistindo, mas apenas 2 likes, né? Deixa aí o teu joinha. Tá certo, irmão Cristian? Tem 8? 8. Ah, tem 8, então meu telefone aqui não está recebendo as. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Irmão Cristian, pode passar as fotos do trabalho da Bom Jesus ali, o que nós... Vamos estar falando então sobre a obra ali que está Glória acontecendo a na Deus. Bom Jesus, irmão, na construção da igreja. Aleluia. Olha ali, ó. Ali está o irmão Cláudio Mar. Aleluia. O irmão Paulo Bragé. O irmão Gideão com seus 300 ali também. E o irmão... Qual é o outro ali, irmão Ricardo? Não consigo ver daqui que tem o... Tá de costa ali. Eu acho que é o irmão Ricardo. Então fala aí, irmão. Me ajuda? Me ajuda. É o irmão Ricardo Bragé, então, que está conosco aqui, também está ali. Glória a Deus. Aí está. Opa, aí está a equipe, ó. Ali, tudo fardado. Soldados. Capacete também ali, ó. Pastor. Protegendo a cabeça. O pastor é o super cavaleiro. Né? É o maior. É o maior. Ele é o... Aleluia. Ali o irmão César também, lá do Coronel Massô. O irmão Gideão, o irmão Christian. Esse jovem está conosco ali todos os dias, irmão. Nós estamos trabalhando ali segunda, na terça, na quinta e na sexta-feira. Todos os dias. Né? Tem 2 equipes. Né? Trabalha uma equipe num dia, folga no outro. Né? Para não sobrecarregar. Os irmãos trabalham também no secular.
chegam cansados e estão ali dando o seu tempo, dando a sua vida nesta obra que é do Senhor. E ali do lado está a igreja onde nós estamos cultuando a Deus. Depois aí, nesse terreno vai ser o estacionamento, né, irmão Ricardo? Sim. Depois que estiver pronta a nova igreja, então essa igreja ela vai para o chão, né, e nós vamos ali inaugurar muito em breve aquele lugar ali. Glória Eu creio em nome de Deus, Jesus, em nome de Jesus. A visão assim que o pastor está tendo ali é que, olha, eu não vou errar no tempo aqui, mas é muito breve. E esses soldados que vieram de longe para ajudar Também veio um povo, né, lá da Amazônia. Glória a Deus. Olha aí, irmãos. Os nossos irmãos amazonenses vieram lá da Amazônia e estão dando a sua vida ali. Porque tempo é vida, né? Quando tu dá o teu tempo, tu dá a tua vida, irmão Glória Ricardo. a Deus. Então, nós estamos ali pelejando o irmão Jonas, o irmão Guilherme. O irmão Guilherme está sendo ali também muito usado nessa obra aí. O irmão Claudio Omar, o irmão Jefferson daqui também, ó. Ali o capacete verde ali, ó. Glória a Deus. Então esses são os irmãos que estão aí pelejando, né? Nessa obra aí. Ali está o irmão Marcos Santos no reboco. O irmão, acho que é o Claudio Omar ali rebocando. É o irmão Alex. Alex, é? É Glória a Deus. Irmão Alex, né? Aí está os obreiros, então, da Bom Jesus ali, que estão colaborando com esta obra, né? E coisa gratificante é trabalhar para o Senhor, né? Muitos aí está a carcaça, né? Que hoje está diferente, né? Hoje já está rebocado em cima, já está fechado, já estão rebocando por fora, né? Já está tudo fechado. As aberturas já estão para chegar. Eu creio que logo em seguida aí já vai estar com as aberturas e nós vamos ter umas fotos novas aí dessa construção. Glória a Deus. Então aí está a igreja, né? Onde estamos cultuando a Deus ali. E essa igreja tem aproximadamente 17 para 18 anos, irmão. É o tempo do ministério, né? Foi inaugurado, foi feito esse... Pequena, né? Ali está os irmãos puxando no começo ali os tijolos para dentro. Glória a Deus. Olha lá o irmão Ricardo de novo. Isto. Que essa obra é do Senhor. Aleluia. Ali nasceu até um pezinho de mamão ali, ó. Meu pai plantou. Aleluia. E protegeu esses dias. Veio um carro da lomba e bateu no pé de mamão. E não bateu na cerca. E não bateu na cerca. Olha aí. Aleluia. Então aí está, meus irmãos, esse trabalho aí que os cavaleiros estão realizando ali na Bom Jesus. E se você quiser doar, aleluia, a sua vida, o seu tempo, lembre, irmãos, nós precisamos de ajuda ali, né? Você da sub-região leste aí, meus companheiros, eu lanço para vocês aí, se tiverem alguém com o tempo disponível, irmãos, voluntário, né? Porque é para o Senhor. Esses irmãos que vocês viram aí, todos são voluntários, trabalhando para o Senhor. Irmãos que trabalham durante o dia no seu trabalho secular e à noite eles estão ali. E muitos têm testemunhado que chegam cansados ali, irmão Jefferson. Né? Cansados. Mas eles vão. E quando eles estão trabalhando, aí vem a graça. Glória a Deus. Quando está trabalhando para o Senhor, vem a graça. Glória a Deus. Né? Deus vai renovando. Sai tudo, né? Sai o cansaço, eles voltam para casa renovados. No outro dia, que levanta. Eu já tive experiência de dormir 2 horas da manhã depois que eu voltei, irmãos. Isso não é para a minha glória, mas para a glória de Jesus. E das 2 às 6 horas, parece que foi tão grande a noite. Eu falei para o pastor esse dia lá. Olha, eu fui dormir 2 horas da manhã, até tu chegar em casa, trabalho até às 11h30, 23h30, né? E depois tu vai descansar, parece que é tão longa aquela noite. Sim. Isso é Deus fazendo para te descansar. Deus, o tempo de Deus não é o nosso tempo, né? Então Deus ele prolonga aquelas horinhas ali que tu consiga descansar o teu corpo. E é gratificante, é muito maravilhoso a gente estar fazendo para o Senhor. Então os irmãos aí que almejam fazer para o Senhor, né? Pode entrar em contato, irmãos, ali. Os irmãos têm o meu contato ali, tem o pastor Leandro também. E se você quiser doar a sua vida, né? Porque o teu tempo vai ser vida, irmãos. E uma coisa é certa, o Senhor ele vai te recompensar. Aleluia. Se os irmãos quiserem ajudar nessa obra, nós estamos ali então em 4 dias na semana, irmão. Né?
E vai aumentar. Parece que vão trabalhar domingo também, tá? Porque os irmãos da Amazonas querem trabalhar no final de semana e nós vamos estar ali dando esse suporte ali para esse trabalho. Amém, meus irmãos? Glória ao nome de Jesus. Então essa é a obra, né, que estamos fazendo ali, aonde Deus tem feito maravilha naquele lugar, né? Estamos cultuando a Deus naquela igrejinha do lado ali e logo, muito em breve, os irmãos poderão estar indo ali cultuar a Deus na inauguração do novo templo. Né, irmão Ricardo? Sim. Glória a Deus. Então Deus é isso aí. poderoso. Vamos ver aqui os nossos irmãos que estão conosco, videologado. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Temos aqui Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Tainê Moraes, paz. Aleluia. Irmãos, Deus abençoe. Glória a Deus. O irmão Guilherme Maciel, paz do Senhor Jesus Cristo. O irmão Guilherme é o que estava ali na foto, o irmão Guilherme. Pedreiro. Pedreiro Guilherme, que está ali sempre nos ajudando. A irmã Jovita, aleluia. Vaz, paz, oração e união. A irmã Jovita, ela é ali de Viamão, né? É uma ovelhinha ali do pastor Brizola, onde eu já estive na casa da irmã fazendo um trabalho ali. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Aleluia. A irmã Jovita. Guilherme Maciel, Deus abençoe os irmãos e essa programação. A irmã Elza é a filha da irmã Jovita. Glória. Paz do Senhor, peço oração por meu esposo Sérgio. Aleluia. Coita, estamos indo para o hospital de clínica. Aleluia. Deus vai dar vitória, irmão. Nós Aleluia. vamos estar orando. Glória a Deus. Se tu creres, tu verás a glória do Senhor. A irmã Valéria, peço oração por minha família, por salvação, área Torres. Nós vamos estar orando, irmã, e este é o desejo de Deus, né? Salvar toda a humanidade. A Bíblia diz que esta é a vontade do Senhor, que todo o homem chegue ao pleno conhecimento da verdade e venha a ser salvo através do seu Filho amado, Jesus Cristo. Mas um desejo ele só é concretizado de ambas as partes tiverem um acordo, não é isso? Sim. Senão é só um desejo. Glória a Deus. O desejo só é concretizado se a pessoa de ambas as partes chegarem num acordo. Né? Porque a palavra de Deus fala lá em Naum, capítulo 3, verso 3. Andarão dois juntos se não estiver de acordo. Amós, é Amós, né? Não é Amós. 3:3. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Glória ao nome de Jesus. Então, para haver salvação, tem que haver acordo com aquele que dá a salvação, que é a graça do Senhor Jesus. Aleluia. E Deus pode, Deus quer. Ele quer. A irmã Roseli, esposa do irmão Ricardo, Roseli Nunes, paz do Senhor. Peço oração por salvação por meu pai, Paulo Nunes. Aleluia. Irmão Roseli, conversa com o seu pai no momento que nós estiver orando. E se a irmã conseguir botar o vídeo logado, e se ele aceitar colocar a mão sobre a cabeça dele, irmã, hoje pode ser o dia do milagre da vida dele. Aleluia. Aleluia. Eu creio no Deus que nós servimos. Glória a Deus. O Senhor Jesus disse que para ele nada é impossível. Glória a Deus. Não tem câncer, não tem tuberculose, não tem doença que Jesus não possa curar. Glória a Deus. Mas no momento que nós estiver orando, se a irmã estiver perto, que a irmã está aí, aleluia, bota vídeo logado. E o seu pai vai escutar a oração que nós vamos fazer daqui. E o Senhor Jesus, Ele quer operar o milagre na vida dele, do seu Paulo. Amém? A irmã Vera Castro, Lenz, paz, oração e união. São Vicente do Sul na escuta. Peço oração por minha família, por salvação e obra. Aleluia. Aleluia. Nós vamos estar orando e Oh, Deus glória. quer fazer milagre.
Aleluia. Vera Costa. Bendito Aleluia. é o teu nome, Senhor. Glória ao nome de Jesus. São esses os irmãos que estão conosco neste momento. Aleluia. E voltando ali, irmãos, para a palavra que nós estávamos meditando sobre as armaduras de Deus. Nós vemos ali que o apóstolo Paulo, ele olha, né, aquele soldado na guerra com as armaduras. E essa armadura, ela é individual, né, irmão Ricardo? A armadura que serve para mim não é a mesma que o irmão Ricardo usa, né? Aleluia. Porque quando Davi foi levar pão lá para os seus irmãos que estavam na guerra, Saul tentou dar a armadura dele para Davi. E Davi colocou, ficou todo errado. Sim. Aleluia. Disse, não vai dar. Não dá certo. Eu vou ter que, em nome do Senhor, em nome do Deus que dá vitória. Ele tinha sua arma. Ele tinha as armaduras dele. Aleluia. Então nós vemos, irmãos, que a armadura tem que buscar, tem que comprar, tem um preço. Aleluia. Tem um preço a ser pago por essas armaduras. Aleluia. Qual é o preço? É o caminho da obediência. É o caminho que é aberto às oportunidades de buscar a Deus. E foi que justamente o que Davi fez, né? Ele poderia dizer para o rei, olha rei, é o seguinte, eu não posso colocar essas armaduras. Elas não servem. Mas na obediência. Mas na obediência, na submissão, ele colocou as armaduras. Colocou. Aleluia. Colocou as armaduras. Que coisa. Ele saiu tremenda, caminhando né? e não deu certo. Não deu Mas certo. o rei olhou, não, ele fez, pelo menos ele foi obediente. Ele foi obediente. Fez o que o rei mandou. É. Glória ao nome de Jesus. Então, meus irmãos, para obter vitória, esse é o caminho. Não tem outro caminho. Amém? E também agora, segunda-feira, do dia 14 para 15, né? Os irmãos já receberam, eu creio, a convocação do nosso presidente interino, pastor João Carlos Jacob, onde estaremos aqui na sede internacional uma grande vigília de oração, de batalha, né? Vai ser uma glória de Deus. Você cavalheiro, você obreiro, você diácono, você cooperador, você porteiro, aleluia, você está convidado, né, a estar aqui, mas convocado pela nossa liderança. É uma convocação da mesa diretora, do nosso presidente, para todos estarem ali. Eu creio que já está sendo divulgado aí em todos os canais das igrejas, das áreas, para nós estarmos aí juntos nesta batalha. Amém? Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Quantas armaduras, né? Deus vai dar. Deus vai dar. Deus vai. Vai ser uma glória. Vai ser um monte de Né? armaduras. Deus preparando ali, né? Glória ao nome de Jesus. Coisa tremenda, né? Amém? Vê que a arma que Davi tinha era uma funda. E não é fácil atirar de funda. Tem que ter um treinamento, tem que ter uma insistência, né? Sim. Para poder, já pensou, um gigante acertar uma pedrinha na testa do gigante, do inimigo, né? Aquele problema bem grandão, que parece que para nós não tem solução, né? Tem solução, sim. Tem solução. Mas tem que saber atirar a pedra, tem que saber usar a arma. Isso é no secreto, né? No secreto, né? Foi no secreto que ele Davi matou estava o leão, sozinho lá com as ovelhas, abandonado, né? Aleluia. Uma vez eu estava orando dentro da igreja, ali numa tarde dessas, e Deus mostrou para mim a casa de Davi. Quando Davi fala que o Senhor era o seu pastor e nada lhe faltará, ele diz a mim, né? Ele me faz repousar em pastos verdejantes. A cama dele era o campo. O teto dele era uma árvore, eu creio. Aleluia. Mas ele estava ali na confiança de Deus. Bendito é o nome santo de Jesus. Davi estava no secreto, sozinho. Aleluia. Para muitos, né? Mas estava junto de Deus. Deus ali o ensinava todas as coisas. E ele passava por leão, por urso. E quando se criou um grande problema, ele também estava lá e soube manejar a sua arma. Ajudar os seus irmãos. Os seus irmãos, Ajudar o os povo seus de irmãos Israel. podem até não ter ajudado ele, mas a hora que precisaram, Deus enviou ele naquele lugar. Né? Aleluia. Ele era rejeitado pelos seus Rejeitado. irmãos, né? Davi. Às vezes a gente pensa que também que é rejeitado é um trabalhar de Deus, né?
E Deus quer que nós venhamos, é contigo. Glória a Esta Deus. arma é tu que tem É que, tu que tem que manejar ela. Aleluia. Glória a Deus. E esse leão aí que nós temos é um leão chamado carne, né? Que anda conosco, Que anda conosco todo dia. come na Aleluia. mesa. Diz que ele pegou pela barba esse leãozinho, né? Pegou o leão pela Aleluia. barba, teve que Meu Deus. pra soltar a ovelha, senão. Glória ao esse leão nome de chamado Jesus. carne a gente tem que matar direto, né? Senão. Aleluia. Glória a Deus. Ô glória. Ô glória. Irmão Ricardo pode continuar falando do Davi ali. Perguntava, Bendito é o nome santo. porque Davi foi um homem que foi esquecido muitas das vezes, né? Mas Deus estava vendo, né? Sim. E assim também, muitas vezes, a pessoa, ela se entristece dizendo, mas ninguém está me vendo, ninguém está me Sim. enxergando. Irmão, te preocupa em Deus te enxergar. É Ele, Deus que tem que te enxergar, não é o homem. nesta parte. Se nós ele esperar diz, do homem, nós estamos fritos em pouca banha, como diz, né? É, Mas é Deus que vai dando vitória. Glória ao nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Nós vamos estar nesse momento, então, orando, né, por você que pediu aqui as orações, né, Como é que é por salvação. a primeira pessoa que estava, a moça que pediu? A primeira aqui é a irmã Elza, que está indo com o seu esposo para o hospital de clínica. Não falou o nome dele? O nome dele é Sérgio. Sérgio. Vamos orar pelo Sérgio, Pelo Paulo. Tem pela mais? salvação da irmã, pela família da irmã Valéria, morar pela família da irmã Valéria, pelo Paulo Nunes, né, pai da irmã Roseli Nunes. Nós vamos estar orando. Aleluia. A irmã Vera pede oração aqui também pelos seus familiares. Salvação. E Deus vai estar nesta manhã alcançando. Aleluia. Rosane, peço oração por minha irmã que fez uma cirurgia hoje. Amém, irmã? Nós vamos estar orando aqui. aleluia. Também vamos estar orando pela, aleluia, uma sobrinha minha que estava no hospital, ali na PUC, e nós vamos estar orando agora. O nome dela é Lana Santos Ribeiro. E Deus vai estar fazendo aquilo que nós não podemos fazer. Aleluia. O possível pertence a nós fazer. Veja quando Jesus chegou ali na sepultura de Lázaro, Jesus disse uma coisa ali que era para a irmã de Lázaro fazer: tira a pedra. Né? Isso pertence a nós fazer. Mas Os embaraços. o impossível é Deus que faz. Né? Aquilo que nós não podemos dar vida, aleluia, Jesus pode dar vida. E ele disse que ele veio para dar vida e vida com abundância, irmão Ricardo. Sim. Mas não é uma vida aqui na terra. Essa vida em abundância é na eternidade com ele. Aonde não haverá mais choro, aonde não haverá mais lágrima, aonde não vai haver mais fadiga do dia a dia, do trabalho. Aleluia. Lá vai ser 24 horas, uma eternidade de vida, dando glória ao nome de Jesus, porque digno é Jesus, aleluia, que nos resgatou de um tremendal charco de lodo e nos firmou os nossos pés, firmou os nossos passos na rocha, aleluia, a pedra rejeitada por muitos construtores. Hoje, você pode estar recebendo um milagre onde você está. Aleluia. Amém? Aleluia. Nós vamos estar orando então, daqui. E se você pode, aonde você está aí, pare tudo agora e ore conosco, crendo na vitória, porque o Senhor Jesus, ele pode fazer um milagre neste momento. A palavra de Deus diz que, Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. Não tem enfermidade, não tem doença nenhuma que Jesus não possa curar. Mas depende unicamente, não é de Jesus, é de você que está aí. Aleluia!
Quando a mulher do fluxo de sangue chegou na última degrau, última coisa, ela perdeu tudo, ela gastou tudo que ela tinha. Aleluia, desperdiçou, correndo atrás. Aleluia. Ela ouviu falar de Jesus e ela falou com ela mesma: se eu apenas tocar nas suas vestes, eu serei curada. Ali, ela exercitou algo que já estava com ela há 12 anos atrás, chamada fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar o Senhor. Então você que está aí, eu não sei a tua necessidade, mas nós vamos estar orando aqui pela vida do Paulo, por essas pessoas que pediram oração, pelo irmão Sérgio, esposo da irmã, aleluia, Elza. E o Senhor Jesus pode, nesse momento, estar fazendo o sobrenatural. Amém? Vamos orar a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, no poder do teu nome, Jesus Cristo, nós chegamos ao Pai aqui, meu Deus e meu Pai, em unidade, Senhor, ligando, Senhor, aqui, Pai amado, a cura divina, Senhor, na vida do Paulo, Senhor, pelo poder, pela autoridade do nome de Jesus, Senhor, eu não conheço ele, Senhor, mas tu conheces. Foi o Senhor, Pai amado, que deu, Senhor, para ele, Senhor, essa vida. Meu Deus, nesse momento, Pai, eu clamo a ti, Senhor, da vida e vida com abundância, Senhor, porque o ladrão, ele veio para roubar, Senhor, e tem roubado a saúde de muitas pessoas, Senhor. Nesse momento, Pai, nós repreendemos, nós amarramos todo valente pelo poder do nome de Jesus Cristo. Opera o sobrenatural, meu Senhor Jesus Cristo. Neste momento, Pai amado, dá vida, Senhor, para aqueles que estão, Senhor, passando por dificuldades, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Nós neutralizamos e usamos, Senhor, o poder que o Senhor tem nos dado, meu Deus, em nome de Jesus. Pai amado, abençoa o irmão Sérgio, Senhor, o esposo, Senhor, da irmã Elza ali, Pai amado, de Viamão. Abençoa a irmã Jovita, meu Senhor. Abençoa, meu Senhor, todos os irmãos que necessitam, meu Deus e meu Pai, de um milagre, Senhor. Hoje, Senhor, pode ser o começo de uma nova história para a tua vida. Paulo, recebe em nome de Jesus. O Senhor te cura nesta manhã dessa enfermidade, pelo poder que é no nome de Jesus. Pega tudo que é teu, Senhor, enfermidade, saia dessa vida, pelo poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abençoa os teus filhos, ó Pai, nesta manhã. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, agradecemos a todos que estavam conosco. Estamos nesse momento nos despedindo em nome de Jesus. Paz, oração e união. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na